Capítulo 6. O Eclipse da Esperança. A cidade, que até então ainda buscava se reerguer das trevas do capítulo anterior, agora vivia um estado de tensão vertiginosa. O sol lutava para romper um céu perpetuamente encoberto por nuvens espessas, e cada clarão tímido parecia anunciar uma batalha interna entre a luz e as sombras. Para Serafina, aquele cenário era o reflexo de seu próprio espírito, dilacerado entre memórias que eram fontes de poder e o medo crescente de que a esperança estivesse sendo lentamente engolida. Enquanto caminhava por ruas desertas envoltas em uma névoa quase palpável, ela sentia uma energia caótica vibrar no ar, transformando cada pedra e vestígio do passado em armas que cortejavam a destruição. As lembranças, outrora suaves sussurros dos ancestrais, haviam se tornado gritos silenciosos, carregados de um potencial ameaçador, como se o próprio tempo se dobrasse em meio a um eclipse de sentimentos onde o brilho da esperança cedia lugar às trevas de um destino incerto. Determinada a compreender a origem daquele poder devastador, Serafina dirigiu seus passos até um antigo templo esquecido, cuja fachada ostentava inscrições enigmáticas, esculpidas como se pelos deuses há muito perdidos. Ali, entre colunas corroídas e relevos desgastados pelo tempo, símbolos ancestrais contavam histórias de pactos imortais e rituais sagrados. Em cada traço, ela sentia a luta entre a luz que preserva e a escuridão que corrói, um conflito selado nas delicadas camadas do destino. Ao tocar aqueles relevos frios, um calafrio percorreu sua espinha, despertando nela a lembrança de um legado há muito adormecido em suas veias. Os mistérios das inscrições revelavam a menção de um ritual ancestral capaz de selar as forças que ameaçavam a cidade, ou, se mal executado, libertá-las de forma irreversível, permitindo que a escuridão consumisse a esperança de todos. Cada símbolo pulsava com uma energia quase viva, convidando a desvendar os enigmas legados por seus ancestrais e a assumir de uma vez por todas o papel de guardiã daquele equilíbrio frágil. Enquanto a tarde se transformava num crepúsculo sem fim, o ambiente ao redor se adensava em opressão. E as ruas, que antes ecoavam murmúrios de vida, agora eram palco de um silêncio que anunciava a tempestade iminente. No íntimo, Serafina sentia o peso das escolhas que se aproximavam, pois a cidade estava diante de um eclipse, não apenas do sol, mas da própria esperança. Cada passo a conduzia para mais perto de uma verdade perturbadora. A mesma força que outrora protegia as memórias dos antepassados podia, em sua forma distorcida, transformá-las em instrumentos de poder destrutivo. Movida por uma urgência que parecia emanar das entranhas do tempo, ela dirigiu-se a um santuário oculto, um relicário de sabedoria familiar guardado com zelo por gerações. Entre pergaminhos envelhecidos e inscrições cuidadosamente preservadas, encontrou fragmentos de textos que narravam um ritual capaz de enfrentar o eclipse. Essas palavras, impregnadas de um simbolismo profundo, falavam de um sacrifício necessário, um presente do coração do guardião que uniria o passado e o presente em um único ato de fé, mas também alertavam para o risco de uma entrega irreversível, de um preço que poderia aprisionar a esperança nas garras da escuridão. Diante daqueles vestígios de saber antigo, Serafina foi consumida por conflitos internos. Cada nova revelação aumentava sua dúvida, ao mesmo tempo em que reforçava sua determinação. Imagens de seus ancestrais surgiam em suas lembranças, rostos marcados pelo tempo,
olhos que guardavam histórias de vitória e sacrifício, lembrando-a de que o papel de protetora não se escolhe, mas se abraça com a convicção de quem se reconhece nas raízes da tradição. Essa conexão, transmitida através de gerações, clamava por um novo capítulo, onde o eclipse da esperança pudesse ser revertido, mesmo que o sacrifício fosse inenarravelmente árduo. Na penumbra que antecedia a noite, os limites entre o real e o imaginário esmaeciam, e Serafina vislumbrou flashes de visões, intensas manifestações de um tempo em que seus antepassados deteram o poder das trevas, equilibrando o desejo de preservar com a necessidade de destruir. Avisos de que o ritual para restaurar a luz exigiria uma renúncia dolorosa, um renascer dos laços familiares que, de outra forma, poderiam ser irremediavelmente corrompidos. À medida que a noite avançava e o crepúsculo se fundia numa escuridão quase perpétua, o ambiente parecia conspirar contra a esperança. A energia tornava-se densa e opressiva, enquanto o som distante do vento trazia sussurros de agonia e ameaça. E a cidade, outrora pulsante com memórias de dias melhores, via-se à beira de um abismo onde cada lembrança podia se transmutar numa arma de destruição. No limiar desse novo caos, Serafina fez uma escolha inevitável. Com o coração pesado, mas a alma firme, ela aceitou a responsabilidade de enfrentar a força que se propunha a subjugar a luz da esperança, ciente de que sua jornada não era apenas pessoal, mas a de todos aqueles cujas memórias e sonhos estavam por preservar. O ritual ancestral, com todo o seu poder e perigo, erguia-se como o único caminho para impedir que o eclipse se tornasse absoluto. Assim, enquanto o horizonte se estreitava num contorno de sombras indistintas, Serafina preparava-se para dar o próximo passo, pois, em meio ao silêncio mortal da cidade adormecida, o eco dos antigos sussurros e a promessa de um sacrifício inevitável fundiam-se numa única verdade. A luz, por mais tênue que fosse, poderia ser resgatada se ela encontrasse forças para transcender o medo e abraçar o legado de sua linhagem. E assim, o eclipse da esperança se instaurava, dando início a uma guerra contra as trevas, onde o destino de todos repousava na coragem de uma guardiã disposta a arriscar tudo